Olá, o livro que eu trago hoje são os escritos de Nichiren Daishonin, porém ele tem o prefácio de Daisaku Ikeda. Então, dentro da ideia de ler prefácios, né, ou de livros de autoria de Daisaku Ikeda, ou de livros dele em autoria com outros, né, autores, livros de diálogos, entre outros textos de Daisaku Ikeda, onde ele faz a leitura, onde ele escreve o prefácio, também achei interessante trazer. E aqui nos escritos de Nichiren Daishonin, esse prefácio é bem interessante. Vamos ver? Prefácio. A publicação pela Associação Brasil SGI deste primeiro volume do Gosho em língua portuguesa, contendo 88 importantes obras de Nichiren Daishonin, e dos subsequentes segundo e terceiro volumes previstos, é motivo de meu maior júbilo. Tenho certeza de que o lançamento dos escritos em português é um grandioso empreendimento que haverá de abrir um majestoso caminho do diálogo do budismo de Nichiren Daishonin com os falantes da língua portuguesa nos diversos países do mundo, a começar pelo Brasil. Há nesse acontecimento um significado inestimável, tanto para a história do budismo quanto para a história das religiões do mundo. E não há dúvida de que a obra irá resplandecer por toda a posteridade. Acredito também que neste caminho a ser aberto pela presente obra encontra-se o significado sob o ponto de vista da teoria da civilização, de promover o avanço do diálogo entre o budismo e as diversas religiões difundidas em cada país de língua portuguesa. Como dar esperança ao ser humano? Como dar sentido à vida humana? Presume-se que nessas questões esteja a missão original da religião. Todas as religiões almejam conduzir o ser humano à paz espiritual e o mundo à paz e à felicidade. Nesse sentido, supõe-se que, fundamentalmente, a intenção de todas as religiões seja tornar-se uma religião em prol do ser humano. Estou certo de que ter profunda consciência deste ponto comum representa o requisito essencial para uma religião no mundo contemporâneo, dito globalizado. As bases para a promoção do diálogo interreligioso, considerado um desafio para a civilização, também se encontram nesse ponto. Naturalmente, cada religião possui algo que lhe é próprio e que a distingue. Por exemplo, em relação à concepção da verdadeira paz espiritual, é de se supor que os pontos de vista variem de uma religião para outra. As religiões apresentam diferentes respostas para esta questão, tais como o amor divino, a sujeição a um poder invisível, uma ação embasada no bem, a paz no coração e o controle dos desejos mundanos. As diferenças entre as religiões originam-se das complexas influências de fatores primários, como, por exemplo, a diversidade dos seres humanos, as diferenças de época, as diferenças regionais, as diferenças históricas, entre outros. Todavia, apesar dessas diferenças, em todas as doutrinas há sempre uma verdade, bem como um meio para a obtenção da felicidade humana. Em um diálogo interreligioso, nos dias atuais, o reconhecimento das diferenças e a postura de aprender uns com os outros, o ponto de vista e a verdade das respectivas religiões, possibilitarão, com certeza, um aprimoramento mútuo como religião em prol do ser humano.
Sou uma das pessoas que nutre o profundo desejo de que as religiões da humanidade evidenciem o seu valor característico, unam-se como uma religião em prol do ser humano e se tornem a mais suprema força para a concretização da paz do mundo, caminhando sempre pela estrada do diálogo e do aprimoramento recíproco. Disse que o século XX foi a época em que as diversas religiões da humanidade passaram a se reconhecer mutuamente. De fato, a séria reflexão sobre a tragédia causada por duas grandes guerras mundiais trouxe uma nova consciência sobre os verdadeiros objetivos de uma religião: a felicidade do ser humano e a paz mundial. Foi a partir dessa consciência que o fluxo do mútuo reconhecimento se iniciou. A missão das religiões neste século XXI é expandir esta correnteza, tornando-a uma tendência efetiva. A Soka Gakkai foi fundada em 1930, no intervalo entre as duas grandes guerras mundiais. Na época, todas as religiões do Japão haviam sido incorporadas à estrutura do Estado para servi-lo e não tinham força nem coragem para bloquear a tendência belicista da sociedade. Nessa circunstância, a Soka Gakkai redescobriu o potencial do budismo de Nichiren Daishonin e do alicerce deste, o Sutra do Lótus, no que se refere à religião em prol da felicidade do ser humano. Desenvolveu uma prática religiosa visando a realização da felicidade humana e, em consequência, sofreu forte pressão do governo militarista da época, que conduziu o primeiro e o segundo presidentes, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, ao cárcere. O primeiro presidente encerrou sua vida como mártir na prisão. De acordo com o Sutra do Lótus, a quintessência do budismo Mahayana, o desejo dos bodhisattvas, a felicidade de si próprio e dos outros, representa a aspiração principal dos seres humanos e de todos os seres vivos. Despertar as pessoas para esse desejo fundamental e inspirá-las a manifestar a bondade inerente, eis a missão primordial não só do budismo, mas de todas as religiões. O Sutra do Lótus elucida o surgimento no mundo real de incontáveis bodhisattvas encarregados dessa missão primordial da religião. São chamados bodhisattvas da Terra. Este é um assunto da máxima importância, pois mostra que todas as pessoas podem se tornar bodhisattvas da Terra quando despertam para o desejo original da sua vida. No Sutra do Lótus, resplandece também a figura do bodhisattva jamais desprezar, que nunca interrompeu a sua prática de reverenciar as pessoas. Mesmo sofrendo perseguições, ele recitava este verso do Sutra a todos com quem se encontrava: eu os reverencio profundamente. Pode-se dizer que aqui se encontra o âmago da prática do Bodhisattva, prezar e respeitar a todos por acreditar na existência da natureza de Buda em si próprio e no outro. Nichiren Daishonin declarou solenemente: o coração dos ensinamentos de toda a existência do Buda é o Sutra do Lótus. E o coração da prática do Sutra do Lótus se encontra no capítulo Jamais Desprezar. Com o significado do profundo respeito que o Bodhisattva jamais desprezar sentia. Repetindo, qual o significado do profundo respeito que o Bodhisattva jamais desprezar sentia pelas pessoas? O propósito do advento do Buda, Shakyamuni, o senhor dos ensinamentos neste mundo, reside em seu comportamento como ser humano. Esta declaração é o brado de que a conduta do Bodhisattva jamais desprezar,
de respeitar as pessoas, constitui a essência da prática do Sutra do Lótus e dos ensinamentos do Buda. Nichiren Daishonin concluiu que na época em que ele vivia no Japão do século XIII, o grande desejo do Buda de tornar realidade a consecução do estado de Buda para todas as pessoas estava para ser esquecido, quando se perde de vista o grande desejo do Buda de mostrar o caminho do supremo potencial da vida. O ser humano é levado pelo egoísmo e os três venenos, avareza, ira e estupidez. Invadem a vida das pessoas e da sociedade, como uma tormenta de impurezas. No final, chega-se a uma época na qual prevalece o ciclo de infelicidade que conduz à infelicidade e do mal que conduz ao mal. Em uma época crítica como essa, Nichiren Daishonin bradou ser necessário para a realização do grande desejo do Buda, herdar a missão dos Bodhisattvas da Terra e a ação do Bodhisattva jamais desprezar, transmitindo-as ampla e vigorosamente para todas as pessoas. Com esse intuito, Daishonin assumiu a vanguarda na expansão de seus ensinamentos para todas as direções. A linguagem utilizada por Nichiren Daishonin em seus tratados e em suas cartas registrados nesse livro é por vezes tema e envolvente como a brisa primaveril. É por vezes terna e envolvente como a brisa primaveril. Outras vezes rigorosa e enérgica. Desnecessário dizer que essa rigorosidade reflete a condição cultural e social do Japão de seus dias, no século XIII. Todavia, os temas desenvolvidos por Daishonin contêm uma universalidade que ultrapassa as fronteiras do tempo e as diferenças de sociedade, e elucidam a missão e a ação de um Bodhisattva que visa a felicidade de todas as pessoas. Pode-se interpretar que, em essência, esses escritos têm como intuito recomendar e encorajar as pessoas à prática dessas nobres ações. Recordo-me de que a edição da Soka Gakkai de Nichiren Daishonin Goshu Zenshu, a coletânea dos textos originais em japonês contidos na presente obra, foi publicado em abril de 1952, cerca de um ano após a posse do meu venerado mestre e professor Josei Toda como segundo presidente. Podemos afirmar que o notável avanço da Soka Gakkai sob a liderança do professor Toda, após o término da Segunda Guerra Mundial, teve início com a publicação do Gosho. A partir de então, os membros da Soka Gakkai do Japão fizeram desse Gosho Zenshu a base de sua prática da fé e de sua vida diária, e empenharam-se em prol da felicidade e da paz da humanidade. Ou seja, a realização do Kosen Rufu, o testamento de Nichiren Daishonin. Assim personificaram maravilhosamente a figura do Bodhisattva descrita no Sutra do Lótus. Em minha primeira viagem ao estrangeiro durante a visita à América do Norte e à América do Sul em 1960, foi fundado o primeiro distrito da Soka Gakkai no exterior, justamente nas terras brasileiras. O budismo de Nichiren Daishonin se propagou então para diversos países do mundo, e a SGI se expandiu para 192 países e territórios. No Brasil, país de maior população falante da língua portuguesa do mundo, um grande número de estimados companheiros da BSGI vem se empenhando no aprimoramento da fé, da prática e do estudo. Em paralelo, como bons cidadãos, desenvolvem regularmente as atividades em prol da paz, da cultura e da educação em suas respectivas comunidades. Com essas ações, eles têm conquistado profunda confiança da sociedade e ampliado em suas localidades a empatia pelos ideais do humanismo e do respeito à vida.
Visitei o Brasil 4 vezes e, nessas ocasiões, formei profundos laços de amizade com renomados intelectuais e personalidades da cultura que representam o país. Ultrapassando as diferenças de nacionalidade, de etnia e de religião, dialogamos sobre o caminho da paz, da humanidade e da felicidade eternamente imutáveis. O intercâmbio e o vasto diálogo realizados com personalidades brasileiras ao longo de vários anos fortaleceu minha convicção em um ponto: a rica espiritualidade desenvolvida pelas pessoas que cresceram na imensidão das terras do Brasil, como também a natureza receptiva do brasileiro aos anseios da paz e da felicidade da humanidade, estão em perfeita conformidade com o budismo de Nichiren Daishonin, que elucida o caminho da concretização da felicidade de si próprio e dos outros. Aos amigos da SGI que farão desta obra o nutriente para fortalecer sua fé, gostaria de destacar alguns pontos essenciais para a leitura do Gosho. Ler o Gosho nada mais é que nos relacionar com o mais nobre e, ao mesmo tempo, o mais rigoroso espírito de Nichiren Daishonin, que elucidou e propagou a verdadeira lei, devotando a sua vida para libertar as pessoas do sofrimento. Em cada linha dos escritos de Nichiren Daishonin, podemos apreciar o brilho de sua notável espiritualidade. Por exemplo, sempre que leio a frase do juramento de Daishonin, os vários sofrimentos a que os seres vivos são submetidos são todos sofrimentos do próprio Nichiren, sinto inevitavelmente sua grandiosa compaixão de jamais deixar de libertar as pessoas do sofrimento. Em consonância com o desejo de Daishonin, fazendo deste o seu próprio coração, a Soka Gakkai se levantou com a disposição de aplicá-lo o mínimo que fosse, em outras palavras, colocando-se ao lado das pessoas que mais sofrem. A Soka Gakkai perseverou no processo de incentivá-las, revitalizá-las, incutindo-lhes a esperança genuína de que todos possuem a natureza de Buda. Assim foi construída a rede de solidariedade embasada nessa maravilhosa filosofia que hoje abrange o mundo. Outra frase dos escritos que me comove profundamente e considero uma verdadeira joia diz: pode parecer que, por ter nascido nos domínios do governante, eu deva segui-lo em minhas ações, porém, jamais o seguirei em meu coração. Em termos contemporâneos, pode-se interpretar essa frase como uma expressão de livre-arbítrio, de liberdade de crença e de liberdade de pensamento. Para conquistarmos a liberdade, precisamos consolidar em nosso interior o coração do Rei Leão, que não se curva a quaisquer tipos de natureza maligna do poder. Creio que somente quando se vive uma existência com a convicção na justiça, superando a todos os tipos de sofrimentos e manifestando o coração do Rei Leão, pode-se dizer que a passagem mencionada foi lida com a própria vida. O estudo do Gosho tem como objetivo aprofundar a prática da fé e nos relacionar com a nobre espiritualidade de Nichiren Daishonin. Ao estudarmos os profundos princípios do budismo, fortalecemos a convicção de que a esperança, a paz e a felicidade absolutas residem na nossa própria vida. Aprendendo com as ações de Daishonin, que triunfou com todas as perseguições, podemos evidenciar a coragem para desafiarmos os sofrimentos e as adversidades. Essa importante preposição de estudo do budismo posto em ação é imutável pelas 3 existências, passado, presente e futuro. Desejo do fundo do coração que os companheiros da SGI de todo o mundo dediquem-se com seriedade no estudo do Gosho, fazendo arder cada vez mais as chamas do espírito de procura e da prática da fé. Por fim, manifesto a mais sincera gratidão ao Dr. Masato Ninomiya e a todas as pessoas que se empenharam na tradução e na edição do Gosho em língua portuguesa. Em 18 de novembro de 2013,
da Isako Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional. Então, encerrando aqui o prefácio. Espero que tenham apreciado. Até o próximo vídeo.